política pública nós podemos definir como o governo em ação, né? Tudo aquilo que o governo faz é uma política pública. Também o que o governo deixa de fazer deliberadamente se torna uma política pública. Quando a gente fala em controle interno, nós precisamos entender que também existe uma política de controle interno. Ou o governo faz ou permite que seja feito um controle interno preventivo, ou ele não faz. No caso específico do Piauí, nós desenvolvemos uma política de controle interno focada em gestão de riscos, buscando a eficiência econômica e operacional das políticas públicas. Quando nós pensamos em estruturar uma política de controle interno, o nosso norte, a nossa base de orientação foi primeiro a Constituição. Então, uma política de controle interno que respeitasse a Constituição, que buscasse a eficiência, que buscasse a moralidade, que buscasse a legalidade, a impessoalidade e a publicidade dos gastos públicos. Esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, uma política de controle interno ela precisa ser estruturada com base em práticas bem-sucedidas, em práticas que já deram certo em outros lugares. Então nós fomos atrás dessas experiências nacionalmente, internacionalmente e chegamos ao modelo das 3 linhas de defesa que é preconizado pelo Instituto Internacional dos Auditores Internos e vem sendo aplicado em organizações públicas e privadas em todo o mundo com muito êxito. No caso específico da Controladoria Geral do Estado, quando nós pensamos em estruturar uma política de controle interno, nós começamos pela primeira linha, pela base. Então, uma primeira linha de defesa, para que ela funcione bem, nós temos que definir alguns elementos. Primeiro elemento, quais são as operações que são feitas? Então, uma vez que você define as operações que são feitas para gerar serviços públicos, você tem que definir as tarefas a serem executadas para cada operação, os agentes que executarão essas tarefas, o método que esse agente irá usar, os modelos de documentos que ele vai ter que preencher e para quem que ele vai entregar esse produto. Então essa definição ela é crucial para a desburocratização, para a otimização, a eficiência operacional. Todo agente público precisa saber o que vai fazer, como vai fazer, quando, por quê e para quem. Nós criamos isso em 2016 por meio de uma série de manuais operacionais desenvolvidos pela CGE, implementados nos órgãos, estabelecendo para cada operação importante esse fluxo de processo, capacitando os agentes, dando para ele modelos, o passo a passo de como executar cada tarefa. Então nós criamos uma primeira linha de defesa e a partir daí fomos pensar em uma segunda linha de defesa, que desenvolvemos um sistema integrado de controle interno para uso dos núcleos de controle interno. Cada órgão e entidade do Poder Executivo possui um núcleo de controle interno que vai fazer a revisão de todas as tarefas que devem ser executadas para essas operações de contratação, de pagamento, de prestação de contas, se todos os requisitos foram cumpridos. Então essa segunda linha de defesa é um trabalho concentrado em nível de gerência para ter certeza de que todos os quesitos, todos os critérios legais que são estabelecidos para cada tipo de operação foram seguidos. E a terceira linha de defesa é a atuação mais independente, que está fora do âmbito administrativo dos órgãos e é feito pela Controladoria Geral do Estado por meio do seu quadro de auditores governamentais. Esses auditores governamentais eles fazem a avaliação do funcionamento da gestão pública na primeira, na segunda linha de defesa, fazem recomendações para a melhoria do sistema e principalmente fazem auditoria interna, auditoria preventiva nas contratações, nos pagamentos, de modo a orientar sempre os gestores públicos a, além de usarem com legalidade o recurso disponível, usarem com eficiência, maximizarem a utilização
desses recursos que nós sabemos que são escassos diante da imensa quantidade de demandas sociais que a sociedade apresenta ao Estado.